Oi, oi! Boa noite! Aqui com vocês no Vista Fina, eu, Sabrina, e a minha convidada super especial, Janaína. Gente, vai ser um Vista especial. Tem muita coisa boa aqui. Sabe por quê? Janaína é doula. Olha que profissão mais maravilhosa, mais abençoada que a gente vai falar aqui hoje. Janaína, seja muito bem-vinda aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Jana, me conta, como que a profissão de doula chegou até você ou você chegou até essa profissão? Então, eu tenho 2 filhos e o primeiro filho eu era muito jovem, muito imatura, e idealizava assim um parto maravilhoso e não foi nada do que eu esperava. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a estudar a respeito de parto, estudar a respeito de educação perinatal e tudo que envolve. E decidi que o meu segundo parto seria totalmente diferente. E foi, graças a Deus. Foi uma experiência muito positiva, muito boa. E me despertou, assim, a vontade de poder ajudar outras pessoas a ter uma experiência boa no parto. Porque são muitas pessoas que falam que, assim como eu, né, tive meu primeiro parto traumático, digamos assim, tem muitas mulheres que também têm essa experiência não tão boa. Então, eu decidi que eu queria fazer diferença na vida das pessoas dessa forma. E é uma coisa, assim, que eu amo, é a profissão que me escolheu. Muito bom, e a partir de uma dor que era sua, né? De uma Isso. experiência não agradável que você teve. E a gente sabe, né, que existe muito relato de violência obstétrica, que as mães às vezes só conseguem perceber depois do parto, né? Isso. Muita orientação partindo para cesárea, mesmo com a mãe ali já em trabalho de parto, mas por uma questão de redução do tempo à disposição de todos os profissionais, por uma opção também do próprio profissional da saúde. Então, a gente tem que ter mais cuidado com isso, né, Janaína? Eu trago assim comigo, eu fui mãe em 2024, né? Tive parto normal em 2024. Sempre desejei um parto normal, mas eu nunca fui extremista no sentido de, só quero que seja parto normal, pavor de cesárea. Não, eu desejava, esperava que eu também tivesse as condições para o parto normal, porque aí você vai contar aqui pra gente, né? Não é só querer o parto normal, né? E tive uma coincidência bem feliz, porque foi agendada a cesárea para o dia 6 de setembro, 10 da manhã, e eu comecei a ter contração no dia 6 de setembro, às 4h30 da manhã. Ai, que bom. Então, assim, mãe de primeira viagem, né? Adolescente de 34 anos ali. Não percebi que eu estava já em trabalho de parto. E aí vieram as contrações e em 11 horas eu tive o Leonardo de parto normal. Mas eu sou sincera em falar, a oportunidade de fazer a cesárea apareceram várias vezes dentro desse caminho. Infelizmente, lógico, a cesárea surgiu para salvar vidas, né? Não dá para dizer que é um bicho papão. Mas a indicação, talvez indevida, traz os números que a gente tem hoje no Brasil, né? Que os números de partos são muito menores do que os números de cesáreas. Por N fatores. E você pegar uma mulher que já está numa posição de vulnerabilidade e oferecer para ela uma solução instantânea, é claro, né, que muitas vão aceitar. A gente sabe como é difícil, né, um parto. Sim, e tem também a questão individual, né? E aqui eu coloquei o meu ponto de vista e a minha realidade. Mas, por exemplo, a minha irmã, ela sempre falou, nem cogito parto normal. Me coloca numa cesárea, me diz o dia e o horário e eu vou estar pronta. Então, isso é muito individual também. Mas a gente tem que tirar os mitos, né, Janaína, em volta desses assuntos, né? E também o romantismo, que às vezes se coloca, esses extremismos, né?
que a cesárea é um bicho mau e que o parto normal é uma coisa linda, maravilhosa. Não é tão cor-de-rosa assim, né? Com certeza. Assim como, para mim, por exemplo, eu tinha pavor de cesárea, mas era uma coisa minha. Não era da cesárea, era da cirurgia. Do como contexto, né? como qualquer outra cirurgia. E tem gente que tem medo do parto. Mas muitas vezes esse medo é por falta de informação. Quando você tem medo, é porque você não se aprofundou naquele assunto. Então, quanto mais você conhece, menos medo você vai ter. Lógico, tem os casos que realmente, não, a pessoa não quer e pronto, e é o direito. É isso que é humanizar o parto, é fazer Escolhas, né? escolhas, isso, respeitar as escolhas da mulher. Não é, eu sempre brinco com as gestantes que eu atendo, não é você parir embaixo de uma árvore ou dentro de uma banheira, não, é você ser respeitada naquela hora. Então, se tua vontade é uma cesárea, vamos fazer o momento mais lindo possível, mais respeitoso possível para você. Exatamente. E quando você chega, assim, para gestante, a maioria delas tem medo de cesárea ou tem falta de informação do parto normal? E aí você traz os dois mundos, assim. Geralmente, quando a pessoa procura uma doula, já tem uma visão mais pró-parto normal. Mas eu já atendi gestantes que foram direto para cesárea, já atendi gestantes que foram para o parto normal, e isso varia muito. E geralmente elas já têm, assim, um conhecimento um pouquinho do assunto, né? As redes sociais ajudam nisso, Janaína? Ajudam e atrapalham, né? Porque tem muita informação desencontrada, né? Assim como tem muita informação baseada em evidência, que realmente faz sentido e tá lá, tem muita informação que é apenas mito, né? Que é só diz que me diz que as pessoas acreditam. Por exemplo, aquele mito antigo de não lavar o cabelo depois que o bebê nasce. Isso ainda existe, é uma coisa que existe. Então, a pessoa tem que buscar informações que venham de uma fonte segura, como a OMS e outros cadernos de saúde, né? Informações baseadas em evidências científicas, não apenas, né, informações empíricas que acabam confundindo a cabeça, né? É verdade, gente. E a maternidade deixa a mulher bem confusa. A maternidade não, a gestação. Já começa ali. E a maternidade também deixa confusa, tá? Gente, esse foi o primeiro bloco. Eu te espero aqui porque a gente vai falar muito mais sobre o trabalho da doula, como, por exemplo, quando chamar uma doula e até quando ela vai te acompanhar nesse processo lindo que é gestar. Até mais! Voltamos para o nosso segundo bloco. Janaína, para não perder tempo, porque eu estou muito curiosa aqui, em que momento da gestação a gestante deve procurar uma doula? Geralmente, a gente até orienta que seja a partir das 30 semanas, porque dá um tempo bom para a gente criar um vínculo. Eu gosto de fazer de 3 a 5 encontros, né, para a educação perinatal, que é onde você vai tirar suas dúvidas, você vai aprender os teus direitos, todas as recomendações, né, dos órgãos competentes pela saúde. E é um tempo bom ali para a gente começar. Muito antes é muito longe, fica assim uma informação muito esquecida, isso. E muito, muito cedo, infelizmente, tem riscos, né, até da gestação não progredir. Então, para evitar até dessa gestante ficar com um trauma de uma doula, né, a gente recomenda a partir das 30 semanas. Para você que tem em casa, 30 semanas, mais ou menos 8 meses, né? Mais ou menos, 7 para 8 meses. 7 para 8 meses, tá? Porque às vezes, né, a gente se confunde aí nas semanas. Se fala em semanas e muita gente não acompanha. 7 meses, se você tem interesse de conhecer o trabalho de uma doula, já começa a buscar aí, né, Janaína? Para você entender como que é, porque é um processo de criar vínculo também, Sim. né? E até que momento a doula age na vida dessa gestante? Existem doulas que são doulas de pós-parto, que daí tem esse vínculo mais prolongado, até 1 mês do bebê. Mas, geralmente, os primeiros dias, a gente sempre fica em contato, né, via WhatsApp, 24 horas, né, a partir ali das 37 semanas até o bebê nascer, 24 horas no WhatsApp, qualquer coisa, sai correndo. E após o nascimento,
eu sempre vou no hospital e se a família quiser, vou na casa ali mais umas 2 vezes. Mas não são todas as famílias que querem, porque é um momento, né, de ficar mais introspectivo. Eu tive uma doula, que era uma amiga, que ela não me acompanhou no hospital, mas ela fez um trabalho, assim, maravilhoso no meu pós-parto. Então, ela me ajudou muito a não virar o baby blues, não virar uma depressão. Ela ia na minha casa, a gente tomava café, foi, assim, um trabalho excelente. Me indicou serviço de consultoria de amamentação também, quando eu precisei. Então, ela foi muito boa para mim e foi um trabalho diferente de doula, né? Não foi o trabalho tradicional. E me conta uma coisa, Janaína, em relação aos direitos da gestante quando ela chega na maternidade, consegue dar um spoiler? Sim, aqui em Nova Vitória temos uma lei municipal que garante o direito de ter uma doula e um acompanhante. Um não substitui o outro. E existe uma lei federal também que garante esse direito da doula acompanhar a gestante. Eu sempre falo, não é o direito da doula de estar lá, é o direito da gestante de ter uma doula. Então, às vezes a gente escuta assim, ai, não gosto de doula. Tudo bem, a OMS gosta. Quem tem que gostar é a gestante. Não, né, a instituição. E tem direito a ficar em um ambiente mais seguro, não com muitas movimentações de pessoas. Você pode levar o plano de parto, que garante muito mais os seus direitos, né? No plano de parto é muito mais abrangente, a gente coloca geralmente com as leis, né, bem certinho, e o hospital é obrigado a receber o plano de parto. Para quem está em casa, plano de parto, só para você entender, é um plano mesmo, é uma folha impressa, onde ele vai absorver todos os desejos da gestante em relação ao parto. Exatamente. A preferência dela, né, por parto normal, ou se por cesárea também. Tem a questão da utilização de manipulação de ocitocina para induzir o parto. Isso. O que é mais comum de colocar nesse plano de parto? É isso, os desejos da gestante para o momento, para o ambiente, os desejos para o bebê, porque também violência obstétrica abrange muito mais do que apenas na hora do parto, né? Pode ser um exame antes, pode ser com o bebê, né? São várias questões. Então, você vai colocar lá se você vai querer dar banho no seu bebê, se você não vai querer, se você vai querer visita, se não vai querer... várias vai coisas. Vai permitir fórmula pro bebê. Isso, se você quer fazer a golden hour, né, que é a hora dourada, que você fica com o bebê ali em contato pele a pele, durante pelo menos 1 hora. Aqui na nossa cidade, alguns hospitais já têm por costume, né, de praxe a fazer isso e não dar o banho, porque o vernix, que é a camada que o bebê nasce, né, camada protetora, ele é muito importante para o desenvolvimento do bebê, principalmente da imunidade. Então, só vai dar banho no bebê 24 horas depois. Então, o próprio hospital não tem mais o costume de dar banho logo que nasce. E isso tudo vai no plano de parto. E é uma segurança a mais, porque quando você chega com um plano de parto, a equipe já entende que você já está um pouco mais informada, um pouco mais instruída, né? Muito bom, gostei disso. Isso é informação prática, né? Sim. E aí a doula indo para a maternidade, ela vai auxiliar em todas as manobras para o parto, como por exemplo o movimento na bola. Como que funciona isso dentro da maternidade? A gente fica, né? A gestante tem o direito da doula acompanhando até 2 horas do pós-parto, né? Quando o bebê nasce. Então, chega na maternidade e daí que os braços trabalham. Na verdade, a parte da maternidade é muito mais física, né? Não tem muito... Eu acho assim, eu sempre falo, o maior trabalho é na educação perinatal. Para que essa gestante chegue na maternidade instruída e confiante, né? De que ela consegue, de que vai acontecer do jeito que ela quer. E eu ajudo com massagem, bola, chuveiro... às vezes até apertar a mão, um abraço, né? Uma palavra de conforto. Exatamente, né? Uma palavra de afirmação, de conforto, porque muitas vezes o pai ou o acompanhante não sabe muito o que fazer. Por mais que a gente instrua, a pessoa eu já acompanhei vários partos, a pessoa que tá ali não, né? Exatamente, experiência, né? Exatamente. Então, o pai acaba ficando, geralmente, né? O pai
acaba ficando meio sem saber o que fazer, né? Por mais que eles tentem, às vezes a gestante fala assim, o meu marido estava fazendo uma massagem, mas estava doendo, eu queria a tua. Tem um jeitinho, né? Tem, Muito bom. Gente, no terceiro bloco a gente vai falar sobre a viabilidade financeira de ter uma doula acompanhando a gestante, que é uma curiosidade, né, Janaína? Sim. Todo mundo coloca holofotes aí. Até já. Voltamos aqui com a perguntinha que não quer calar, Janaína. E aí? Doula é só para quem é da High Society mesmo? Ou qualquer pessoa pode ter acesso a uma doula? Depende. Quando a gente faz o curso de doula, nós precisamos atender um certo número de pessoas como um estágio, né? Então, você pode achar uma doula que tenha acabado de fazer o curso e vai te atender da mesma forma que se fosse pago. Aqui na cidade varia muito o valor, mas é de R$ 1.300 a R$ 2.500 por um acompanhamento de doula. Geralmente as doulas parcelam, assim, não é uma coisa fora da realidade. Assim, né? Não, é bem acessível até. E, claro, né, conversa, tem doulas que fazem pacotes com mais de uma gestante para justamente diminuir o valor, como uma forma de uma, não caridade, mas um serviço mesmo para a sociedade, né? Sim. E então eu acho que é acessível, não é assim uma coisa do outro mundo, não é só ricaços que podem Viu ter só? uma doula. E a informação, né, Janaína? A informação acho que é o ponto principal, assim. Até a gente tava falando um pouquinho aqui no intervalo, né? A gestante, ela cria um mundo paralelo na cabeça dela, né? Ela sofre com a bagunça hormonal, tem insegurança, né, Janaína? De como que vai ser quando nascer, será que eu vou dar conta? Será que eu volto pro mercado de trabalho? Como que vai ficar meu corpo? Porque as mudanças no corpo são surreais, né? E o psicológico mesmo, né? Então, a doula dá esse suporte também, né? Sim, principalmente, né? Nós damos apoio psicológico, informacional e físico, né? Informacional é antes e o físico durante o trabalho de parto e emocional durante todo o processo. Então, às vezes, já aconteceu assim de alguma gestante me mandar mensagem para perguntar alguma coisa que ela viu no Instagram e ficou com dúvida. Né? E tá tudo bem, e tá né? tudo bem, é para isso mesmo, essa a intenção, né? É informar, é deixar que você fique assim sem nenhuma dúvida. Nenhuma não tem como, né? Mas que a gente sane a maioria das dúvidas mais comuns, né? Em relação ao parto, pós-parto. E cuidar com o conteúdo que tá na internet, com né? certeza, nem tudo que eu reluz é ouro. Eu acho perigoso. Eu, quando tava grávida do Léo, eu consumia pouquíssimo conteúdo voltado para gestação da internet, porque eram umas coisas assim que eu achava muito extremista. E eu vejo que, calma, peraí, você tá fazendo pré-natal, tem um médico te acompanhando, então você tem a tua situação. Não é porque aconteceu com uma pessoa que vai acontecer contigo. E é muito conteúdo banalizado, né? Porque nas redes sociais, que eu vou falar com muito respeito a quem de fato é bom e está entregando uma informação de conteúdo. Mas também tem o outro lado da moeda de quem está ali como se tivesse experiência e não tem. Justamente. Né? Assim como ao redor, né? O ideal é evitar, assim, essas pessoas... Os palpiteiros. Os palpiteiros, isso. Histórias muito dramáticas e tristes, que tem gente que não pode ver uma grávida que vem contar uma história triste. Aham. Então, assim, entra por um ouvido, sai pelo outro e... Cada história é única, né, Janaína? Cada parto é único. Com certeza. É muito legal que você falou no primeiro bloco que o teu primeiro parto não foi uma experiência tão boa, mas você deu a oportunidade de ter um segundo. Sim. E o segundo foi bom. Foi ótimo. Assim, foi como você queria. Foi muito... Eu planejei na minha cabeça. Apesar de que eu falo muito para as gestantes que é melhor criar galinhas do que expectativas, porque... Gostei dessa, vou adotar na vida.
elas quebram e você, né, É se verdade. decepciona. Então, para você não se frustrar, não crie expectativas. Mas eu criei expectativas, eu tinha uma profissional me acompanhando, que era minha médica, que era maravilhosa, respeitou desde o início, eu falei para ela o que eu queria, qual era, ela sabia do meu parto, né, do primeiro parto, sabia da minha história, então foi tudo muito perfeito, assim, perfeito até, né, do meu ponto de vista, foi tudo muito perfeito. E eu até falava assim, nossa, eu teria mais uns 5 filhos, assim. Ó, o maridão Agora que se cuide. Não, agora passou essa vibe. Passou? Então tá bom, né? Se você diz que passou, quem sou eu? E me diga uma coisa, tem rede social? A gente Tem. consegue te encontrar? Porque, né, daí a gente tem uma fonte confiável de informação. Qual que é a tua rede? O Instagram, Doula Janaína Fonseca. E pode me chamar, passamos o número. Então fica bom, agora a gente pode ir lá no Instagram da Janaína, pode incomodar por lá, né? Muito bom. E também, Janaína, aproveitando, né? Você foi entrevistada por uma pessoa que está gestante, então foi quase que uma consultoria aqui, claro. né? Eu tô aí de 16 semanas, entrando no 4º mês aí. E eu espero, né, que essa gestação seja tranquila como a primeira e que eu consiga também parto normal para esse segundo filhote que vem aí, né? Sim. E vamos nos contactar. Vamos. Gostei de você, do modo que você traz a informação. E é isso, gente. O Vista Fina tem esse compromisso de levar a informação para você. Se você está gestante, tem vontade de engravidar e conhecer o trabalho de uma doula, tá aqui todo o conteúdo da Janaína para você ficar super informada e não ficar com nenhuma expectativa quebrada aí em relação ao parto. Esse foi o Vista Fina de hoje. Janaína, muito obrigada. Eu que Fiquem todos agradeço. bem. Tchau, tchau. Até mais.